Bom, mensagens vazadas mostram que o gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria montado uma estrutura paralela de inteligência para justificar as prisões depois dos atos do 8 de janeiro. A equipe agia por grupos de WhatsApp e juntava assessores do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal para fazer relatórios informais com base em publicações nas redes sociais, rotulando pessoas como terroristas ou golpistas. A reportagem mostra que essas análises foram usadas como provas secretas, sem direito de defesa e com dados biométricos alterados. Silvio, essa reportagem saiu hoje, na verdade é uma continuação lá das primeiras mensagens que foram publicadas pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião na Folha de São Paulo, que inclusive incluía a Revista Oeste, naquela troca de mensagens, onde o juiz assessor do ministro Moraes pediu para usar a criatividade contra a Revista Oeste, e agora tem um desdobramento também, porque era uma quantidade enorme de informações, de mensagens daquele primeiro episódio, e agora uma nova reportagem, então, que foi publicada pelo jornalistas americano o Michael Shellenberger, também Eli Vieira e o David Agape, trazendo mais detalhes sobre aquela troca de mensagens entre assessores do TSE, do Supremo Tribunal Federal e também, inclusive, envolvendo o perito criminal Eduardo Talhaferro. O que a gente tem de novo, Silvio, que na verdade reforça muito as mensagens que já foram publicadas anteriormente pela Folha de São Paulo? Paulo, antes de mais nada, reforçar a autoria dessa segunda leva da Vaza Toga, disponível em ainvestigação.com. E o nome dos jornalistas, o Davi Agape, o Eli Vieira e Michael Shellenberger. Mais uma vez, fica comprovado. Assim como na série que a Folha de São Paulo divulgou anteriormente pelo Glenn Greenwald e o Fábio Serapião, mais uma vez fica comprovado que havia uma justiça paralela, entre aspas, tudo entre aspas, né? Um núcleo de espionagem. Havia um núcleo que emitia certidões. Essa é a palavra disponível, inclusive nesse dossiê, nesse documento você vai encontrar. Então, era algo mais ou menos como acontecia lá atrás, no passado, num regime que todo mundo sabe o nome, né? Lavrent Beria. Me dê um nome que eu encontro um crime. Então, a Procuradoria-Geral da República pede para que determinada pessoa seja liberada. E aí vem a ordem do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Não, peraí. Vamos investigar se tem alguma coisa nas redes sociais desta pessoa para mantê-la presa. E achavam. Há um caso, por exemplo, que chama muita atenção, de um sujeito que a prisão foi continuada porque, diz o documento, a certidão positiva. A certidão aparecia positiva ou negativa. Positiva, por quê? Porque ele tinha aversão ao Partido dos Trabalhadores e a Lula. Uma aversão em postagens de redes sociais. Olha do que é que nós estamos falando. O regime perseguiu CPFs. Perseguiu pessoas anônimas, inclusive, né? Pessoas que eles tinham ali, muitas vezes, um primeiro nome, mas queriam mais informações sobre quem era. Isso é ditadura explícita. Isso não tem nada a ver com democracia, mas agiram à margem da lei, porque esse gabinete paralelo funcionava ao mesmo tempo a serviço do Supremo Tribunal Federal, que conduz uma série de inquéritos. Da última vez que soubemos quantos, eram 21 inquéritos de 37 abertos somente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi divulgado em janeiro pelo jornal Estado de São Paulo, esse número.